Oi pessoal, aqui é o Dr. Fabrícios e este é o meu primeiro vídeo da série Matrix Brasileira. E eu escolhi hoje um tema que realmente é polêmico, e o que me motivou a falar dele foi um vídeo que eu assisti hoje de manhã que me trouxe alguns sentimentos bastante negativos. E no fundo, o assunto é cotas raciais e racismo. Portanto, vamos sair da Matrix. Hoje de manhã eu assisti um vídeo chamado Cotas. Essa conversa não é sobre você. E confesso que o primeiro sentimento que eu tive foi de revolta. Eu respirei, me acalmei, assisti de novo, e o sentimento que veio foi de tristeza e preocupação. Tristeza de ver a natureza das pessoas, de algumas pessoas, né? A gente não pode nunca generalizar. E preocupação pelos caminhos que o Brasil está tomando. Revela exatamente o lado podre desse racialismo que vem tomando conta da sociedade brasileira. E o que acontece nesse vídeo é o seguinte: o texto, né, culpa as pessoas que são bem-sucedidas, que conseguiram o sucesso, e não culpam quem deveriam culpar, que é o Estado. Porque a culpa de eles não terem sucesso, que fique muito clara, é a falta de oportunidades que o Estado brasileiro deixou de dar a muitas pessoas ao longo de todos esses anos, não apenas de república. Que ele estereotipa as pessoas que são contra as cotas de uma tal forma, tão baixa, tão vil, que chega a ser assustador. Como se todos os seres humanos que fossem contra as cotas raciais fossem filhinhos de papai, ricos, brancos, que ganham um carro quando passam no vestibular. O vídeo é cheio de estereótipos que inclusive os negros adoram criticar, que o estereótipo do negro é assim, é assado e tal. Eles usam das mesmas ferramentas que eles criticam para justificar, ou para culpar, na verdade, pessoas que não têm culpa. A culpa de tudo que está acontecendo aqui é do Estado. Inclusive, ao longo do vídeo, ela culpa o Estado diversas vezes. Ela fala de falta de professores, de greves, de falta de transporte, fala mal da escola pública, o que tudo tem sentido. Tudo que ela fala tem sentido, porque a partir do momento que nós vivemos num país estatista, o super Estado tomando conta da vida dos peõezinhos, dos tijolinhos da parede, ele tem a obrigação de nos prover com absolutamente tudo e da melhor forma possível. E isso nunca aconteceu. Existem inúmeros exemplos para corroborar isso que eu estou falando, mas, por exemplo, funcionários públicos de alto escalão têm plano de saúde. Isso é uma enorme contradição. Uma enorme contradição. Então, esse vídeo, além de incitar o ódio, ter uma carga muito forte de racismo contra os brancos, ele traz uma mensagem que é inócua, é vazia, não resolve o problema. Agora, ao contrário de muitas pessoas que são favoráveis à retirada desse vídeo do YouTube, o que eu compreendo, porque se fosse um vídeo de um branco falando metade do que aqueles idealizadores do vídeo falaram e colocaram em prática e divulgaram publicamente, haveria inúmeras organizações de minorias e Ministério Público e o escambau, em 10 minutos iam obrigar o Google a tirar aquele vídeo dali. Então é compreensível que muitas pessoas achem
que isso é o melhor a ser feito. E porque são dois pesos e duas medidas. Racismo é racismo. De branco contra negro, de negro contra branco, de branco contra índio, de índio contra negro, de negro contra índio, de índio contra branco, de roxo contra verde, de laranja. Racismo é racismo. Não se resolve desigualdade criando desigualdade. Isso é óbvio. Apesar de que os intelectuais de esquerda, marxistas, vão tentar justificar por A mais B, dizendo que é falácia, aquilo é falácia, aquilo é um dado não comprovado, porque isso não é bem assim, porque aquilo é bem assim, quando na verdade os grandes baluartes da falácia, do papo furado, da retórica, são eles, quando justificam o injustificável. Então, ao contrário dessas pessoas que querem a retirada desse vídeo, eu não. Eu quero que esse vídeo permaneça na internet porque eu sou um partidário da liberdade de expressão irrestrita. E como disse Voltaire, se não me engano, durante a Revolução Francesa, Voltaire disse: eu posso não concordar com absolutamente nada do que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizê-lo até a morte. Então eu estou colocando em prática algo em que eu acredito verdadeiramente. Então eu acho que essas pessoas têm o direito de ser racistas, de serem preconceituosas, de serem estimuladoras de um estereótipo que não corresponde à realidade, porque a realidade é muito complexa. Enfim, elas têm o direito de pensar o que quiserem, de expressar da forma que quiserem. Agora eu fico mais feliz desse vídeo existir porque ele mostra, talvez pela primeira vez de maneira muito clara, o outro lado da moeda. O outro lado da moeda daqueles que defendem as cotas como se fosse um bem superior. Só falta dizer que Deus quer isso. E vocês estão diante do outro lado, que é o lado do revanchismo, lado do preconceito, lado do racismo, o lado de culpar o outro que não tem culpa, e não culpar quem realmente tem culpa e não exigir de quem realmente tem culpa que tome as providências necessárias. Então esse vídeo ele é muito revelador, ele mostra realmente esse lado podre desse racialismo que está tomando conta do Brasil. Eu gostaria bastante que um grande número de pessoas, especialmente aquelas que estão ali a favor das cotas, meio em cima do muro, não sabe muito bem, mas afinal de contas está todo mundo a favor das cotas, né? Eu também vou ser. Assista a esse vídeo para você ver o outro lado, como é podre esse lado. É o lado de utilizar o privilégio de uma forma que não contribui em absolutamente nada para o bem da sociedade. A sociedade precisa de oportunidades. A sociedade precisa de oportunidades. E o governo, e a gente fala de governo, tem que lembrar o seguinte: governos são feitos de pessoas. Então, essas pessoas que estão no governo, que só se preocupam com a próxima eleição, ou em eleger o seu apadrinhado, eles raramente, mas muito raramente, tomam atitudes pensando num longo prazo, atitudes pensando em resolver efetivamente os muitos problemas que nós temos aqui. Mas a realidade, e aí que é importante você começar a sair da Matrix, essa realidade que te pintam, não é bem assim. Por mais que falam que os números provam que os ministros do Supremo consideraram constitucional a cota. Cara, legal não é moral. Entendam isso. São dois conceitos diferentes. As cotas raciais são anacrônicas, uma aberração jurídica, imorais. Elas são imorais porque privilegiam grupos por uma compensação histórica que é um fato altamente questionável. Inclusive a escravidão é outro, enfim, é um assunto altamente complexo,
para se simplificar da forma, inclusive com a qual é ensinada nas escolas, mas a gente sabe que os historiadores do Brasil, do meio do século passado para cima, são todos de tendência socialista, marxista, que culpam os capitalistas brancos ricos por todos os males do mundo. Então é natural que essa ideologia vá fundamentar essas políticas públicas, o que é realmente preocupante, porque o Brasil está se tornando cada vez mais coletivista, cada vez mais socialista, e nós estamos entrando cada vez mais no buraco. Então o que eu gostaria, na verdade, é que você tirasse 5 minutos do seu tempo, fosse assistir esse vídeo e tirasse suas próprias conclusões. Não acredite no que eu estou falando, não. Assista. E o grande lance é você enxergar o que está nas entrelinhas. Enxergar o que está por trás dessa realidade que apresentam para você. A realidade normalmente é mais feia do que essa fantasia que pintam. Mas é a realidade, a gente tem que aprender a lidar com ela. Tá bom? Então, sai da Matrix.